Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Desta vez estamos gravando também em vídeo esta entrevista para publicação no YouTube. O tema de hoje é monitoramento inteligente de imagens. Está aqui comigo o Douglas Brito, gerente comercial da Avantia. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Renato? Muito prazer, viu? Muito obrigado. Também estou conversando com Edson Matos, CEO do Elissa Village. Tudo certo, Edson? Tudo em ordem, muito obrigado pelo convite aí e pela oportunidade. Eu que agradeço. E também com o Silvio Jupa Júnior, consultor de implantação da Blanic. Tudo certo, Tudo Silvio? Bem, Renato? Tudo bem, Renato? Obrigado pelo convite também. Bem-vindo. Então, gente, para começarmos aqui, Douglas, a gente está acostumado com o uso do monitoramento inteligente de imagens para parte de segurança, mas essa não é a única forma de se usar essa tecnologia. Conta um pouco para a gente quais são as outras formas que essa tecnologia pode ser usada. Bom, Renato, a Avante ela é uma empresa desenvolvedora de soluções, né, inteligentes não só de vídeo, mas soluções voltadas para a segurança eletrônica, né? Então ela se comporta não só como uma empresa inovadora dessas soluções, mas também ela é uma integradora de soluções eletrônicas, né, reconhecida aí no mercado nacional. Uma coisa importante, e é o que a gente sempre destaca, e com o Edson não foi diferente lá no projeto do Elissa Village, é a gente buscar entender a necessidade que o cliente tem. O Edson é prova aí, né, do que a gente tem feito lá no projeto do Elissa. Então, a primeira coisa que a gente sempre busca entender do cliente, qual é a dor que ele imagina que ele tem ou tenha, no caso do Elissa, ele viria a ter, né, para o projeto dele, e a gente, em cima disso, busca incorporar, né, vestir a camisa do cliente e entender, né, entendendo aquilo que ele tem ali, incorporar soluções dentro do projeto corporativo, no caso do Elissa, que buscam atender aquelas possíveis necessidades, possíveis problemas, né, que o projeto vai apresentar. E, Edson, conta para quem não conhece o que é o Elissa Village e como vocês estão usando essa tecnologia. O Elissa Village é um residencial para idosos. Ele tem 6.000 metros de área construída, praticamente a 20 minutos aí da cidade de Curitiba, né, Paraná. E o Elissa, ele nasceu, o projeto todo pensado, projetado para os idosos. A gente mira aí essa população que tem crescido e muito aí nos últimos tempos, né? O volume estatístico, então é a tendência da população brasileira. Hoje a faixa etária já está nos 78 anos praticamente, e o que muito carece aí no Brasil todo, né, eu diria, são de residenciais como esse que nós sonhamos, projetamos e construímos. Então, residenciais pensados para o idoso, onde ele encontre um conforto. E nós costumamos até a falar que aqui tem um padrão hoteleiro, então nós temos todo o requinte hoteleiro, mas nunca deixando de manter e oferecer a biografia para o idoso e para a família. Então, mesmo com todo o requinte que nós oferecemos, com todo o conforto e a segurança que o Elissa acaba oferecendo, a gente faz uma extensão do lar dele para dentro do Elissa Village. Então, ele tem a condição, hoje nós oferecemos uma estrutura já pré-definida com alguns mobiliários, mas tem toda a estrutura de que a família ou o idoso faça uma configuração do quarto dele da maneira que ele gosta, que ele decore da maneira que ele melhor preferir. E aí, algumas cerejas do bolo, como o Douglas comentou, a gente pensou e estudou muito, então nos espelhamos, nos inspiramos, na verdade, em alguns modelos europeus e americanos de instituições como essa, mas nós pensamos muito e a Avantia nos ofereceu uma proposta onde uma das principais preocupações hoje é quando você deixa o seu familiar institucionalizado, se ele será bem assistido, como que será prestada assistência para ele. Então, se ele vai ter uma segurança assistencial que nós chamamos. Veja, nós oferecemos a moradia para o idoso e, ao mesmo tempo, nós não tiramos a liberdade dele. Então, ele tem o direito de ir e vir
é o que chamamos de liberdade assistida. E aí a tecnologia, em principal, a que a Avantia oferece, é essa no sentido de que com alguns sensores, com mapa de calor, etc., depois até o Douglas pode detalhar um pouco mais, Renato, acaba-se que você tem um ambiente extremamente propício, confortável, inclusivo, e que a nossa equipe de saúde, que assiste 24 horas, acaba acompanhando quaisquer eventos que possam trazer algum risco à segurança assistencial desse idoso. E aí a gente pode detalhar um pouquinho mais, né, em seguida, mas desde quedas ou várias outras intercorrências que a gente pode estar descrevendo para vocês. Mas a tecnologia hoje tem nos auxiliado em muito nesse aspecto aí. Silvio, que outras tecnologias estão sendo aplicadas no Elissa Village? Além das tecnologias da Avantia, né, que tem a parte de imagem, o Elissa também adquiriu um software, que é um software de gestão, que ele faz toda a parte de gerenciamento da parte assistencial do paciente, quanto a parte de back-office. Então, ele faz desde a parte médica, de enfermagem, de monitoramento médico, acompanhamento de prescrição, de checagem de medicação, toda a parte de parâmetros assistenciais médicos, de enfermagem, no caso do Elissa, do hóspede, do morador, né? E faz toda a parte também de back-office, de administrativo, de financeiro, de suporte logístico e tudo. Então, esse software, que é o Tazi, que hoje é da empresa Philips, que foi escolhido pelo Elissa, ele faz toda essa parte de suporte por trás, né? Bacana salientar, Renato, só para complementar um pouco da fala do Silvio, que como nós falamos no Elissa, no nosso residencial, geralmente o idoso, no correr da vida, ele acaba vindo com algumas peculiaridades, entre elas uma certa dependência por esse acompanhamento da equipe multidisciplinar de saúde. Então, seja uma assistência geriátrica, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais, todas as classes que acabam assistindo, cada uma delas necessita ter um ambiente, né, para estar hospedando essas informações. Então, desde, por exemplo, o geriatra, esse idoso, quando ele vem para ser o residente, ele traz consigo, às vezes, uma dependência de algum dado medicamento que ele use no decorrer de sua vida, seja ele sobre sua total tutela, ou seja, às vezes um idoso cognitivamente mais independente, às vezes ele consegue lembrar o horário que ele tem que tomar dado medicamento, ou tem casos, às vezes, que caso o idoso seja um pouco mais dependente, alguém tem que oferecer para ele, seja o familiar, ou aqui no nosso caso, um profissional de enfermagem. Então, tem essa demanda por um software onde a gente consiga estar guardando esses registros. E o Silvio muito bem citou, esse software que nós escolhemos é o Tazi, então ele é um dos mais completos para a gestão hospitalar e de clínicas. Nós acabamos optando por ele, porque ele é muito completo, então, para essa assistência assistencial, mas também ele acaba englobando outras facetas que daí nos torna mais corporativos, como finanças, contabilidade, compras, etc. Então, outros módulos que facilitam a nossa gestão do institucional. Um dos grandes ganhos de tudo isso é que essa mobilidade, né, que o Tazi nos oferece, que eu consigo colocar na mão do profissional de enfermagem, por exemplo, uma segurança que o que ele está administrando de medicamento, por exemplo, realmente está naquele horário, ele faz uma conferência junto com o idoso e oferece para ele subsídios de qual medicamento que ele está tomando. Então, toda essa interatividade que isso acaba gerando só benefícios, né? Não só para a equipe assistencial, mas garante a segurança assistencial para o idoso e ele acaba sendo assistido 24 horas ininterruptamente em todos os aspectos, né? Douglas, o Edson falou a respeito de uso de câmeras e sensores, definição de zonas de calor. Me conta, assim, na prática, como que vocês fazem esse monitoramento? Assim, o que vocês identificam na imagem, no comportamento dos idosos para
de repente, tomar alguma ação necessária. Certo, Renato. O que é importante, né? O Edson e o Silvio argumentaram sobre a plataforma que está por trás dos tratamentos ali relativos ao dia a dia do idoso, né? O que a Avantia fez, né, que foi o que o Edson comentou no início, que foi a chamada cereja do bolo dentro do projeto, foi, além daquilo que a gente chama de integrações realizadas, né, que são os básicos, né, todo o acabamento estruturado, infraestrutura disponibilizada para sistema de CFTV, acesso, alarmes em geral, a Avantia ela trouxe para o projeto algumas inovações. Essas inovações, elas desenvolvidas por uma área de desenvolvimento que a Avantia possui, chamada Avantia Labs, que fica no Porto Digital, em Pernambuco, né, muito conhecido no Brasil como uma região de desenvolvimento de soluções para diversos segmentos. E para o projeto do Elissa Village, a gente, depois de ter feito todo um primeiro trabalho inicial com o Edson e toda a equipe dele, a gente identificou algumas necessidades de implantações com inteligência artificial, visão computacional, né? Uma delas que chamou a atenção é uma solução para detectar queda dos idosos. E aí, onde a gente pode citar, por exemplo, como uma necessidade para esse projeto, vou dar um exemplo, que aí o Edson depois pode argumentar também alguma coisa em relação a isso. Uma queda de um idoso, ela pode ser até fatal, dependendo do tipo de queda. E a partir do momento que a imagem detecta aquela queda, e aí o sistema informa aquele enfermeiro rapidamente, esse enfermeiro em alguns segundos já consegue se deslocar para o quarto, identificar esse idoso ali e já ajudar ele de alguma forma, da forma médica que o enfermeiro ou o médico em si sabem fazer, que aí entra a especialidade dele nesse momento. Aqueles segundos, minutos ali a mais que ele chegou no local, ele pode salvar essa vida. Então, a partir do momento que você consegue implantar numa solução algo que traga esse tipo de benefício, cereja de bolo, né? E esse projeto ele conta com uma solução como essa, desenvolvida pela Avantia Labs. É uma solução aí que foi exclusiva para esse projeto, mas ela vai ser implantada futuramente em outros projetos como esse, né? Ou hospitalares também, né? São projetos que podem aderir a esse tipo de solução. E a gente, além desse tipo de solução desenvolvida pela Avantia Labs, a gente tem algumas outras, por exemplo, né, sensores de detecção de movimento para acionar luzes balizadoras, né? As luzes balizadoras que ficam no chão, no momento, por exemplo, quando o idoso põe o pé no chão, através do analítico de vídeo, a gente consegue disparar ali a informação para que a energia elétrica circule ali e acione essas luzes. Então, a gente tem essa solução implantada lá hoje. Outra solução também que a gente possui é uma solução de heatmap, né, que a gente consegue identificar o momento que o hóspede, morador, ele faz algum movimento ou não, e através desses movimentos que o morador ali tem ou não, a gente consegue desenvolver através da plataforma que está implantada lá uma relação daquilo que o morador vinha fazer. Vou dar um exemplo simples aqui. Se por horas durante o dia ele fica parado, a plataforma vai entregar uma resposta para o operador a partir daquele momento, dizendo que aquele hóspede ele está ali imóvel durante muito tempo e ele deveria se mexer porque ele é um hóspede que durante o dia dele ele tem o costume, por exemplo, de acordar às 6 horas da manhã, ele sai da cama, ele faz algumas atividades ali, depois volta, dorme um pouco, depois dorme às 10 da noite, por exemplo. Então, através da plataforma que está implantada lá, a gente consegue monitorar esse tipo de ação e entregar para o profissional essas informações, né? Outra solução que está integrada dentro da plataforma são botões de pânico, né, espalhados ali pelo banheiro, chuveiro, né, e sanitário e também pelo quarto. São botões de pânico ali que eles fazem aquele típico sistema de chamada de enfermagem, só que a diferença é que tudo isso fica registrado dentro da plataforma, né? Falando da plataforma, a plataforma é uma solução também da Avantia, chama-se a Avantia Monitoring Service, é o AMS, mais conhecido, né? E essa plataforma ela integra todas essas soluções, não só essas que eu comentei, né? Que são soluções com inteligência artificial aplicada, visão computacional, mas também as soluções que a Avantia integrou.
eu comentei, a Avante é uma integradora, uma das líderes, né, de integração de soluções eletrônicas para a segurança eletrônica. Então, todas as soluções que estão implantadas no Elissa Village, elas são integradas dentro dessa plataforma, alarme de intrusão, soluções de controle de acesso, o sistema de CFTV, e essa plataforma ela tem a condição ali de ser gerenciada por esse operador, que são enfermeiros, né, no caso, e eles, através dessa plataforma, eles iniciam ali um atendimento, né, que a gente chama ali esse atendimento de uma ocorrência, né? Então, essa ocorrência é tratada, esse alarme, e a partir do momento que se inicia-se aí, começa uma tratativa por essa plataforma, que esse enfermeiro ele tem que seguir algumas regras que estão ali dentro daquele plano de ação estabelecido, que foi construído a 4 mãos. E uma das coisas interessantes que a plataforma vai entregar, a partir do momento que é encerrado aquele atendimento, que o enfermeiro já foi lá, já fez o atendimento para o idoso, da forma como deveria ser feito no plano de ação, ou da forma mesmo como ele fez, ele pode construir ali um relatório rápido. Esse relatório ele é direcionado para os e-mails que estão ali registrados dentro dela, dentro da plataforma. Por exemplo, se o Edson e a pessoa que é responsável por aquele hóspede estão cadastrados ali, assim que encerrar aquele evento, ele é direcionado para aqueles e-mails e automaticamente eles recebem ali tudo o que aconteceu naquele momento. O que é importante, Renato, citar nesse caso? Em real time, vamos dizer assim, esses responsáveis, né, por aquele idoso, não só os responsáveis internos como o Edson, mas também os externos, eles têm ali uma notificação real do que aconteceu com aquela pessoa. Então, eles são bem tratados, né, lá dentro, e as pessoas que estão lá fora vão saber disso imediatamente. Elas têm a condição de monitorar de uma forma rápida, né, sem precisar, por exemplo, entrar num sistema de CFTV básico e olhar imagens para saber que aquela pessoa está sendo bem tratada ali. E outra coisa também, só para finalizar aqui esse pedaço, depois de um momento de construções aí de relatórios durante um mês, um ano, por exemplo, o Edson ele consegue, através de um BI, gerenciar tudo aquilo que aconteceu. Então, vamos supor, se o que mais aconteceu lá foi queda de pessoas, o Edson vai saber através do relatório que foi isso que aconteceu. Então, ele vai ter a condição, por exemplo, de construir novos planos de ação, né, para, através daquele BI, buscar quais são as necessidades, as melhorias ali que ele pode construir dentro do Elissa Village. E, a partir disso, para você ter uma ideia, que a gente quer, que a gente busca junto ao Edson, é tender a zero, né? Quanto menos o Edson precisar usar a nossa plataforma, eu vou ficar feliz por ele, né? Porque a gente não quer que tenha nenhuma queda, a gente não quer que tenha nenhum tipo de evento ali, mas a plataforma está ali para ajudar. E a tendência dela, né, justamente foi o que eu comentei agora, durante alguns anos, isso aí ser minimizado. E, Edson, esses recursos todos já estão em uso? Como é que está a situação hoje? Sim, obrigado pela pergunta, Renato. Até queria aproveitar a oportunidade para complementar algumas coisas que o Douglas colocou ali, até mesmo porque dentro da idealização do nosso projeto, a gente acabou sofrendo um pouquinho, entre aspas, para encontrar a solução que a Avantia nos ofereceu. Porque hoje no Brasil, infelizmente, as políticas públicas acabaram não acompanhando o que a população evoluiu, né? Então, teve o envelhecer, mas as políticas públicas acabaram não acompanhando esse envelhecer da população. Então, hoje a gente sente e carece-se muito de instituições como o Elissa, que foram projetadas, planejadas para atender todas essas demandas. E aí, pensando aí em satisfação do cliente, o nosso principal indicador é a satisfação da família e do morador. E uma das principais preocupações que acometem tanto um quanto o outro é que tipo de atendimento que eu receberei no institucional, né, no residencial. E a família, a outra pergunta é como que o meu familiar será tratado? Será que ele vai ser bem atendido? Será que os profissionais lá dentro serão atenciosos, carinhosos? Como que será o contato, né, pele a pele em alguns procedimentos? Enfim, outra preocupação é, aqui em casa eu sempre estou vigilante, ou às vezes a família sai para trabalhar, tem que contratar um profissional terceiro, e ele acaba monitorando ali se tem risco de queda ou se não, etc. Então, quando a Elissa pesquisou algumas soluções no mercado, foi pensando nessas respostas, né? A principal preocupação, então,
A condição que é uma das coisas que o Avantia nos oferece hoje são mais de 100 câmeras em todo o prédio, onde tudo isso nos permite um view 24 horas, então que a gente consegue estar vendo tudo que está acontecendo dentro do prédio, em todos os ambientes, áreas comuns, etc. Então a gente consegue ter uma segurança contra terceiros, ou até mesmo segurança que eu falo no sentido de proteção ao idoso dentro do prédio. E outro problema que foi resolvido pela Avantia foi o monitoramento de possíveis quedas. Como bem colocado pelo Douglas, é uma das coisas que mais preocupam e, às vezes, uma queda pode trazer, sim, algumas consequências que são permanentes ou até, infelizmente, pode, dependendo do nível de lesão, às vezes até, a gente não imagina, mas às vezes até a morte, né? Então, essa é uma das grandes preocupações que a tecnologia hoje nos ampara, tanto com câmeras quanto com vários sensores, incluindo esses sensores que o Douglas citou, que tem mapa de calor. Sim, hoje a tecnologia já está disponível em todo o prédio, então eu vou listar alguns pontos que o Douglas já bem citou, mas eu quero colocar um pouquinho mais de caráter técnico-assistencial em cima disso, né? Então, hoje, por exemplo, quando a luz balizadora acende, então imaginamos o período noturno, o idoso está sozinho, não tem cuidador naquele momento, né? Junto com ele, 24 horas ao lado da sua cama, aquele idoso independente que deseja estar indo ao banheiro. Então, para ele não ficar tateando, procurando o interruptor para estar acendendo a luz, ou até mesmo caso tivesse um interruptor que acendesse uma luz que ofuscasse o seu olho, isso seria já um risco para esse idoso. Então, o que nós pensamos? Uma luz mais amena, né, embaixo do móvel, que quando ele pise no chão, o sensor detecte esse movimento, entende-se que não tem luz natural nem luz artificial, o sensor identificou o pisar no chão, acende a luz balizadora para guiá-lo para o banheiro. Então, um outro detalhe é que nós pensamos também nesse piso, na cor do piso, além de ser antiderrapante, nós preferimos um piso que ele fosse mais opaco, fosse mais fosco, porque o idoso ele acaba com o decorrer do tempo, por causa das intempéries da visão, ele acaba tendo algumas ilusões de ótica e se tiver brilho com o reflexo da luz, ele pode ter alguma queda porque ele enxerga buracos no chão. Então, esse é um dos grandes diferenciais da luz balizadora. Esse sensor, ao mesmo tempo que ele acompanha esse movimento e acende a luz balizadora, ele traz para o profissional de saúde, tanto médico quanto enfermeiro, uma informação muito importante, porque o profissional ele consegue emitir um relatório, seja, como o Douglas citou, anual, periódico, diário, mensal, ele faz essa programação e ele visualiza, então, quantas vezes aquele idoso foi ao banheiro. O que para a área da saúde é muito importante, porque ele pode detectar, por exemplo, até mesmo uma infecção urinária precoce. Então, falando em tecnologia, apoiando a saúde, esse também é um dos grandes diferenciais aí. Além disso, em caso que o sensor identifique um movimento brusco do corpo ao chão, seja total ou parcial, o sensor acaba identificando isso e acusa de imediato, em menos de 3 segundos, no posto de apoio, onde sim nós temos a equipe 24 horas que fica assistindo e vai informar então a equipe de saúde que tem um movimento brusco lá que possivelmente seja uma queda. Nesse mesmo momento, o profissional de enfermagem se locomove até o quarto e faz toda a parte de suporte emergencial, então vê tudo o que ele precisa, etc. E se caso, conforme a gravidade assim for, com base nos planos de ações que o sistema permite confeccionar, a gente já consegue fazer com esse mesmo disparo, além de ele avisar o profissional de enfermagem, que ele avise a nossa ambulância que fica na retaguarda, se caso for um procedimento mais grave. Então, a ambulância, em 5 minutos, por exemplo, já está na porta do residencial para levá-lo para um atendimento médico mais especializado. Esses são um dos principais diferenciais aí dos sensores. E, além de tudo, sem contar, né, na comodidade que a família tem famílias que gostam e desejam, então, frequentemente estar a par de tudo que acontece, elas conseguem acessar essas imagens com toda a segurança
e respaldo ético legal, ou até mesmo como o Douglas citou, né? Após um evento, por exemplo, estou numa videochamada nesse momento, mas em qualquer tempo eu posso receber no meu e-mail um evento que aconteceu, assim como também pode ser espelhado para a família essa informação, para que a gente tenha um atendimento muito transparente e muito justo com todos, né? Então, a tecnologia, eu só tenho a falar que ela tem, sim, somado e muito aqui no nosso dia, e falando não só em segurança, mas também otimizando até mesmo o dimensionamento de quadro de pessoas, né? A gente consegue otimizar muitos recursos e diminuir os gargalos para estar fazendo esses atendimentos de maneira muito segura. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorcast. Esta entrevista foi gravada em vídeo também para publicação no YouTube. Conversei sobre monitoramento inteligente de imagens com Douglas Brito, gerente comercial da Avantia. Muito obrigado, Douglas. Renato, foi um prazer. A Avantia agradece a entrevista, estou à disposição sempre. Eu que agradeço. Também falei com Edson Matos, CEO do Elissa Village. Muito obrigado, Edson. Satisfação foi minha. Muito obrigado, Renato, pelo convite e à disposição. Né? Muito obrigado. E conversei também com Silvio Jupa Júnior, consultor de implantação da Blanic. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Renato, pelo convite mais uma vez. Prazer estar com vocês. E eu agradeço também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.